Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Bárbara Ávila, diretamente do Brasil para Portugal, atrás do seu sonho. Nutrição e, nesta fase em concreto, nutrição desportiva em parceria com a Universidade do Porto. E hoje, diretamente do Porto para o Montijo, para estar aqui connosco a partilhar a sua história. Bárbara, bem-vinda e obrigado pela tua disponibilidade em estares aqui hoje, pelo desafio que eu sei que foi organizar na tua rotina, com a tua bebé e tudo mais, para vires aqui de propósito para o nosso podcast. E espero que também conhecer a cidade do Montijo um pouco, não é? Muito bonita, por sinal. Acho desde que eu cheguei aqui, muito bonita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que possamos ter grandes parcerias futuras aí. Claro que sim. Então, o que eu gostava de saber, e até para nós darmos já aqui a conhecer aos nossos seguidores um bocadinho do teu percurso, é de onde é que veio esta mudança de decidir sair do Brasil para Portugal, atrás do teu sonho, o que é que te motivou e, neste momento, quais são os teus objetivos? Sim, quando eu terminei a graduação em nutrição, eu comecei a fazer algumas especializações. Minha primeira especialização foi em Londres, em 2019, em que eu pude trabalhar mais uma perspectiva integrativa da nutrição, que a gente fala de corpo, mente e espírito. E ali, quando eu tive a oportunidade de participar desse momento com profissionais da saúde do mundo inteiro, me fez ter muita vontade de sair do Brasil, de ver outra perspectiva, de ver outra noção da nutrição. E isso foi em 2019. E a partir daí eu comecei a pesquisar e a procurar processos seletivos que realmente me despertassem interesse. E eu gostei muito da proposta do Canadá, da Universidade do Canadá e da Universidade do Porto, porque é uma universidade exclusiva de nutrição, então a gente trabalha só com nutrição no nosso campus. Então me atraiu bastante, e aí eu comecei a participar do processo seletivo. Cá estou eu fazendo a especialização. É realmente um sonho, porque me possibilitou, eu tenho contato com atletas de verdade, atletas do clube de vocês aqui, do Porto. Então, assim, é indescritível. Acho que ainda, quando sabe quando você não acorda ainda do sonho? Então, é isso que eu estou vivendo. Neste momento estás a ter essa oportunidade de trabalhar diretamente com atletas, com Sim. pessoas que estão no terreno competitivo. Sim. E acompanhas nesta parte da nutrição. Sim. A gente, na verdade, acompanha, né? A gente não trabalha diretamente com eles, mas a gente tem uma perspectiva, tipo, da composição nutricional, o que eles comem, qual que é a necessidade energética, qual que é a necessidade hídrica, por que a gente tem que fazer a organização deles. Então, assim, diretamente, ó, é fantástico. Esse é um assunto muito interessante, até porque, e fala-se muitas vezes, talvez por o pessoal saber que eu sou muito focado nisso, na minha rotina, no meu dia-a-dia, às vezes mandam-me alguns artigos, até coisas de revista, e não só. E o próprio vídeo do Ronaldo, onde ele fala da importância da alimentação dele e da importância disso para ele ser o melhor do mundo. E mais do que isso hoje em dia temos o Ronaldo, com a idade que ele está, para um jogador de futebol começa a ser uma idade avançada, e continua com uma performance excelente. E isto também se pode atribuir muito aos cuidados alimentares dele. É uma pessoa que, para além de se dedicar tanto à atividade física, ao treino desportivo de alta competição direcionado para o futebol, concilia com o trabalho de musculação para reforço muscular, concilia com uma alimentação equilibrada. Aliás, ele no filme dele refere algo deste género, agradece à pessoa que ajuda na preparação das suas refeições, porque ele realmente leva aquilo com muito método e com muito rigor. Ou seja, esta parte da nutrição estruturada e planeada pode realmente ajudar um jogador de futebol a aumentar a sua performance ao longo do tempo. Consegues reparar isso já com os teus atletas? Com certeza, eu acho que é decisivo. Até porque a gente sabe que calorias são diferentes em suas particularidades, no sentido que quando você tem uma pessoa que trabalha a sua individualidade e que sabe da sua necessidade, sabe da sua composição corporal exatamente, e ele trabalha os macronutrientes da forma correta, eu acho que sem alimentação ele não teria, acho que nem um terço da capacidade dele hoje. A alimentação não é só importante, mas ela é essencial para o desenvolvimento do atleta. A gente tem que trabalhar o pré, o que ele come antes, o que ele vai comer perto de estar jogando. Tudo isso importa. E tocaste num aspecto importante, que é calorias nem sempre devem ser só vistas como calorias, mas sim como uma função das calorias.
Porque há muita gente que tem aquele tipo de dietas flexível. Ok, o objetivo são 2000 calorias por dia, eu posso lá chegar se comer um hambúrguer, ou posso lá chegar se comer o bife grelhado com salada, a pescada com... E então há quem tem, seja a polícia, de que desde que não passe aquelas calorias, estás à vontade. Isto não funciona no nível competitivo. Não funciona. E que venha alguém aqui, e aliás, se souberem de alguém que defende isto com unhas e dentes e que tem resultados comprovados, eu quero convidar essa pessoa aqui para o podcast. Porque não conheço a nível competitivo ninguém com bons resultados com dietas flexíveis. A dieta tem que ter uma estrutura com alimentos, com nutrientes pensados para aquela pessoa. Você falando de atletas. Atletas, sim. Se nós falarmos de alguém que diz, não, eu quero perder peso. Eu quero perder peso, então aí sim, eu posso fazer uma dieta para perder peso. A ciência é simples. Desde que haja déficit calórico, a pessoa perde. Eu faço dieta para perder peso e como todos os dias hambúrguer. Se só comias um hambúrguer e antes comias 5 ou 6 refeições ao dia com um hambúrguer, com uma mousse, não esqueça de comer só um hambúrguer, vais perder peso. Sim. Agora, dieta de performance, dieta de saúde, não venham com estratégias de dietas flexíveis. É preciso termos um plano estruturado, pensado, organizado para a pessoa. O flexível é, ok, tens aqui uma opção no lanche, mas tens aqui outra opção igualmente saudável. Não é, não é chegar àquele ponto de como quiseres, desde que não passes X calorias. Isto é a minha forma de ver e da experiência que eu tenho. Atenção, eu não sou nutricionista. Adoro nutrição, estudo muito nutrição, já fiz várias formações, aplico a nutrição em mim, até pelo nível competitivo ao qual já estive, mas não sou nutricionista. Mas esta é a minha forma de ver. Que experiência é que tens? Exatamente. Eu acho que a gente fala de densidade nutricional, né? Então, o alimento... Eu falo do chocolate e das frutas, que é o básico que todo mundo entende. Vamos pensar numa banana e num sonho de valsa. Aqui tem sonho de valsa? Não sei, sonho de valsa é um chocolate do Brasil. Um chocolate no Brasil. Ele tem a mesma quantidade de calorias que a banana. Mas como que esse sonho de valsa vai reagir no seu corpo? Essa que é a diferença. Como que cada alimento vai reagir no seu corpo. Então, eu falo que saúde são escolhas, certo? E a partir do momento que você muda os seus hábitos, porque você se ama, não porque você está preocupado, está enquadrado no padrão, as coisas vão fluir. E aí, para isso acontecer, você tem que fazer melhores escolhas. Não quer dizer que, mas a banana e o sonho de valsa tem a mesma, e o chocolate. A banana e o chocolate têm a mesma quantidade de calorias, que eu preciso atingir 1.200 calorias para perder peso, então eu vou comer o chocolate. Não, mas como é que vai ser a sua reação metabólica diante disso? Tal e qual. Como que eu vou fazer isso nesse sentido? E eu falo para todos os meus pacientes, é muito mais benéfico se aprender isso no amor do que na dor. Alimentação e atividade física. Em algum momento da sua vida você vai ter que começar a fazer. Que seja por escolha ou que seja por... Ou você faz ou você morre. Isso é daquelas coisas que eu não falo a todos os atletas. Eu já percebi que tu falas, eu não falo. Mas às vezes tenho que falar que olha, chegamos aqui a uma altura em que eu não posso fazer mais por ti. És tu que tens que decidir. Ou começamos a fazer isto agora como deve ser, ou então daqui a 6 anos, 10 anos, o que for, vens ter comigo ou vais a outro ginásio qualquer porque tens que começar porque não tens volta a dar. Há situações destas. Como é que é? E é a pessoa que tem que tomar a sua decisão, como é lógico. Porque às vezes as pessoas estão num ponto que ou não pensam ou não querem pensar nisto. Estão num ponto em que têm que começar a fazer. Porque senão mais dia menos dia vão chegar ao médico, o médico vai dizer, amigo, ou começamos ou começamos. Ou senão você tem dias, meses de vida. Acho que se você tem uma base nutricional bem estabelecida, e graças a Deus hoje a gente tem uma possibilidade de conhecimentos muito grande, acesso às coisas com muita facilidade, a gente sabe que comer bem não é difícil, é barato, sabe? Eu acho que envolve muito mais a pessoa e o que ela quer. E o que a gente mais vê em consultório é essa resistência de que comer saudável é comer mal. É comer mal no sentido de sabor. E Pelo contrário, eu acho que, gente, as coisas... Às vezes a gente tá em uma situação atípica e acabar e me dar um negócio... Você fala, meu Deus, o que é isso? Puro glutamato, puro sódio. Eu falo assim, isso não tem sabor, isso não é comida de verdade. Comida de verdade é aquela que dá no chão, ou dá em árvore, ou de origem animal. O resto, eu chego pro meu paciente e falo assim, já vi pé de pizza, pizza dá no chão. Então, assim, eu acho que é mudar os conceitos. O sabor de uma fruta de época é maravilhoso.
E tem um propósito, a fruta da época, não é? Por norma, a fruta da época tem a ver também com a altura do ano, tem as vitaminas, os minerais que nós precisamos mais. Exatamente. Seja para a pele, seja para olhos, unhas, seja para órgãos internos, seja para a parte digestiva. Por norma, a fruta da época tem um propósito. Dá naquela época porque é as vitaminas que mais são necessárias para nós naquela fase. Exatamente. E eu acho que tudo isso, uma coisa vai ligando a outra. Quando você se sente bem com você, e aí a sua relação com o corpo, com o ambiente, com a sociedade melhora. Pele, cabelo. Então, assim, é uma coisa de cada vez. As pessoas acham que é tão difícil, mas é tão fácil. Completamente. É tipo assim, isto tem a ver com hábitos. Sabes que eu vejo isto de forma fácil. E quem me conhece percebe o porquê. Porque tenho isto enraizado na minha vida. Mas há muitas pessoas que, por norma, não compreendem. Mas como assim? Como assim estás num plano de dieta? É organização. A organização e perceber os benefícios daquilo. A mim sabe muito melhor estar a fazer uma refeição e conseguir ter um bom prato de salada diversificado, variado, bem temperado, ou estar a fazer uma refeição de... às vezes pode ser simples, pode ser a simples pescada que toda a gente diz, pescada. Depende da pescada. Tempera bem, usa temperos, usa bases aromáticas, usa aquilo que for necessário para variares e a comida é super saborosa. Torna-se super saborosa e não tem que ser sempre igual. A pescada não tem que ser sempre igual, o bife de frango não tem que ser sempre igual, até a forma como um dia vai em bife, um dia vai em quadradinhos, um dia vai picado. Enfim, há tanta coisa que se pode fazer, tantos temperos que se pode usar, que realmente estar em dieta só não segue uma dieta quem não quer. Claro que isto requer organização e requer algum tempo, mas depois de estar enraizado na nossa rotina, as coisas fluem. E é isto que eu vejo que muitas vezes o pessoal resiste, sobretudo ao início. Mas depois de começarem a experimentar e de mudarem uma refeição, de mudarem 2 refeições, as coisas começam a fluir. Porque acho que é muito por aí. É experimentarem, fazem o ajuste numa, fazem o ajuste noutra e as coisas começam a fluir em vez de começarem logo a mudar tudo. Não é mudar tudo, é ir mudando aos poucos. Sair da zona de conforto não é fácil, né? Sair que você tá habituada a sair correndo de casa, mal tem tempo, já quer desembalar o primeiro fast food que você vê aí na frente, pela falta de tempo. Não é fácil sair da zona de conforto. Mas a criação de um hábito, ela precisa começar. E eu falo para meus pacientes o seguinte: começa hoje, que daqui a um mês você vai estar agradecendo. Não deixa para amanhã, não. Vamos romper com essa segunda-feira. Vamos falar, chegou sexta-feira, eu vou chutar o balde. Eu acho que é mudança de hábitos. Eu falo, vamos começar com 7 dias. Eu falo, os 7 primeiros são os mais difíceis. Depois a gente tem 21. E a partir mais ou menos do terceiro mês as coisas ficam muito mais fáceis. E eu acho que é importante encontrar na pessoa o que a estimula nesse começo. Porque você está habituada, igual eu te falei, numa rotina extremamente na zona de conforto, em que você não se permite, mas como é que eu vou organizar minha comida? Eu trabalho o dia inteiro. Você tem um sábado, você tem um domingo, é questão de prioridade, né? Eu tenho pacientes que estão com tendinite, dor de cabeça que não sabe de onde que vem, já fez inflamação generalizada. A inflamação. Olha, acreditas que eu tenho uma pessoa que me disse isto hoje? Começou a treinar esta semana, estava com uma dor no joelho, já não sabia o que havia de fazer. E disse mesmo, David, eu já estava a pensar em ir ao médico para ser operado. Eu já não aguento, é uma dor e depois como dessa temperatura, uma dor no joelho, um desconforto. Pensei que a única solução para isto ia ser operado. Foi ter comigo. E recomendei, começámos a treinar um treino leve. E alimentação. Olha, alimentação, ele também está com um bocado de peso acima do recomendado. E disse, olha, a alimentação neste momento, vamos preocupar-nos só com uma coisa. Garante-me que em cada refeição tu comes limpo. Plano. Não, deixa o plano. No teu pequeno almoço, garante-me que comes limpo, saudável, comida a sério. No teu almoço, no teu lanche, no teu jantar. Neste momento só quero que me garantas isto. Okay? Só ao almoço tens uma opção de como na empresa, ok, tens uma opção de batatas fritas, tens uma de arroz, tens uma não sei o quê. Vais escolher o bife grelhado com o arroz com uma salada. Vamos começar pelo básico. Só o facto de comeres limpo já te vai ajudar. Água. Foram 3 pontos que nós fizemos numa semana. 3 pontos. Água. Vamos aumentar a tua ingestão de água. Estás a beber pouca água, bebes menos água, o teu corpo inflama. A água ajuda a desinflamar, ajuda a desintoxicar, a purificar. Todos os processos de desintoxicação do nosso corpo funcionam melhor quando estamos bem hidratados. Exatamente. Água. Vamos passar a tua água, vamos aumentar, vamos passar por outras quantidades. E então, o treino. Vamos começar com 2, 3 treinos por semana, leves. Fez uma semana. Hoje disse-me, David, eu não pensei que fosse possível numa semana
Ele disse, numa semana eu deixei de sentir a minha dor no joelho. Eu há anos que já não havia um dia que eu passasse sem sentir dor no joelho. Porquê? O próprio exercício físico produz analgésicos naturais. A água hidrata-nos, começa a desintoxicar o corpo. E, aliás, uma semana é pouco. Uma semana ainda é pouco para se sentir. Os melhores benefícios vão começar ao final de 3 semanas, ao final do mês, ao final de 2 meses. Mas uma semana já é possível, já se nota. O sistema hormonal começa logo a otimizar. Quando nós fazemos isto, o nosso sistema hormonal começa logo a melhorar. E é incrível. Para mim, isto é das coisas mais gratificantes que nós temos nesta área. É quando nós nos entregamos, nós queremos ajudar, as pessoas nos ouvem e dizem, isto está a mudar a minha vida. É a melhor recompensa. No final do treino, te agradece. quando no final do treino chegou ao pé de mim e disse-me, David, queria dar uma palavrinha. Pá, é incrível como eu não pensei que isto fosse possível numa semana. As pessoas só têm que começar. Mas, tá vendo o que você me falou? Você me relatou o simples, né? Por exemplo, um bife grelhado que já tem disponibilizado na empresa, salada. Então, as melhores escolhas. A gente tem que trazer para a população a possibilidade de escolha. E a gente tem. Eu falo muito que a gente vai, às vezes, mas eu só tem um fast food aberto. No caso, vamos tirar o pãozinho, a gente come a saladinha com a carne. Eu faço muito isso, às vezes eu viajo muito. Então, a gente tem que se adaptar e tem que saber o que a gente quer. E você falou da água. Às vezes a gente acha 1000 chás milagrosos. Não sei. Gente, água. Pra desinchar, água. Mas só não tem que tomar chá, não, é água. Então, às vezes, as pessoas acabam... A gente tem que tomar muito cuidado também com esse universo fitness. Porque, às vezes, ele é, tendencioso. Sim, então, é preciso saber filtrar. Tem que saber filtrar. Por isso que eu falo que é muito fácil. Tá na sua frente. É o que é de verdade. É limpo. É a água. É o bife. É a salada. E não tem erro. É o ovo. Não tem muita mudança. Não tem muita absurdo, assim. Diz-me uma coisa, quais são os principais pontos que tens notado nos jogadores que estás a acompanhar, ou que estás neste momento sim, estás a acompanhar, não estás diretamente a fazer os planos, mas estás a acompanhar o processo. Quais são os pontos principais que tens notado nesta classe? Estamos a falar do Porto, uma equipa conceituada em Portugal, e o que é que tens reparado de pontos principais? Justamente a hidratação deles. Hidratação dos pontos principais. É que às vezes a gente faz um mecanismo, né, para entender, saber se ela está hidratado, tem várias formas de analisar, e às vezes ele bebe muita água, mas não está hidratado. Ele está tomando às vezes a reposição com nutriente e não está recebendo. E é muito engraçado, David, que quando a gente vê a tabela de tudo, a gente não trabalha diretamente, mas acompanha o avanço dos atletas. A individualidade. Porque a gente tem uma equipe, né, com vários jogadores, e é passado ali, a gente avalia, pesa, acompanha, e é diferente. Ele fala, mas ele tá comendo igual, tem que comer igual, mas a hidratação dele é outra. Tá vendo a importância da individualidade? 2 a comerem igual e um tem resultado e o outro tem outro. Igual, tem os treinos muito semelhantes, porque também treinam na mesma equipa. Os jogos à partida são os mesmos, um tem uns resultados, outro tem outros. Uns conseguem absorver mais micronutrientes, uns conseguem ficar mais tempo sem comer, outros não. Uns absorvem mais água do que outros. Então, assim, não dá pra gente generalizar o que a gente vê. A gente vê de tudo, de tudo. A gente acha, nossa, mas ele bebe, ele tá hidratado, mas não tá. Então, assim, é muito difícil a gente falar do geral, porque é muito complexo. Eu falo que nutrição é trabalhar você com você mesmo. É você saber o que o seu paciente quer, claro. Qual que é o biotipo dele, qual que é a estrutura dele. Eu estou fazendo um estudo sobre a microbiota dos meus pacientes. A gente tem um paciente obeso e a gente tem um paciente magro. E entender quais são as bactérias que compõem o intestino dessas pessoas. E tem um estudo recente que mostra que crianças africanas e crianças europeias, por que as crianças africanas conseguem viver mais tempo com menos? Por causa justamente da microbiota delas. Porque o pouco que elas ingerem capta todos os nutrientes. Então eu estou bem nessa análise sobre se a gente conseguir adaptar a microbiota das pessoas, pegar, por exemplo, que tem uma microbiota de uma pessoa, a sua que é saudável, e descobrir quais são as bactérias, estudar e passar para aquela que não é. Os resultados estão maravilhosos. É uma área cada vez mais estudada. Muito. É precisamente percebermos isso e aliás, há quem diga que o sistema digestivo é um segundo cérebro. Cada vez mais se fala nisso. E aliás, tem muito sentido, porque
é aqui que nós vamos absorver tudo o que vai para o nosso corpo. A qualidade do nosso sistema digestivo vai garantir também a qualidade da absorção dos nutrientes. Mas, por outro lado, a qualidade da absorção dos nutrientes está associada à qualidade daquilo que se come. Se eu comer limpo, se eu der os alimentos certos ao meu corpo, ele vai ter mais facilidade em criar uma microbiota saudável. E, por consequência, assimilar a nutrientes saudáveis, tudo o resto, o nosso sistema nervoso, tudo, os músculos, vai estar com um processo mais otimizado. Agora, se por outro lado nós vamos ingerir constantemente alimentos processados, inflamatórios, lógico que isso vai ter um reflexo diferente no nosso sistema digestivo. A gente vai alimentar as bactérias que se alimentam de açúcar, que são as bactérias ruins, distensão abdominal, gases, inflamação excessiva. Então, assim, a gente volta na base, alimentação. Então, como a gente começou falando, a performance, a saúde depende basicamente da alimentação. Eu falo que eu tenho uma resistência com a medicina, porque eu falo que a medicina ela é a bengala. Ela te resolve a sua vida ali por um tempo, porque você chegou no seu extremo. Mas se você não mudar a alimentação, nada vai fluir. Aliás, nós hoje em dia temos pessoas a viver mais anos através da medicina, através dos remédios. As pessoas não vivem mais saudáveis, vivem mais anos através de remédios. Exatamente, as pessoas não estão mais saudáveis, elas estão mais dependentes. Eu falo que a indústria alimentícia te adoece e a farmacêutica te cura. Eu acho que é um ciclo vicioso, porque se você for pensar nas grandes empresas, aqui no Brasil, né, que aqui eu não tenho perspectiva, mas no Brasil, a Bayer comprou a Monsanto, que é a maior produtora de transgênicos do Brasil. Então, assim, a gente sabe que é muito mais além do que a gente pode imaginar. As pessoas acham... Tudo tem cápsula, Tudo eles querem um remédio. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu falo pra que todo mundo tem seu diploma de medicina e vai lá trabalhar a automedicação. Mas aí a gente tá fadada a isso, porque se a gente tem uma alimentação rica em processados, ultraprocessados, que é o que a gente mais... Quando a gente vai no supermercado, pelo menos no Brasil, a área tipo de alimentos saudáveis é tão pequenininha. Aqui em Portugal também tem isso, tem muito alimento congelado. Bárbara, é o que as pessoas procuram e os supermercados não deixam de ser um negócio, não é? É como a indústria farmacêutica. Eu estou de acordo com aquilo que tu dizes, mas por outro lado consigo perceber o lado do negócio. Se o supermercado constantemente tem a pessoa que quer ir lá buscar a caixinha já com os hambúrgueres de porco embalados, quer ir buscar os nuggets já congelados, quer a pizza já feita, lógico que eles vão pôr aquilo à venda porque é aquilo que lhes dá dinheiro. Aquilo sai, aquilo tem procura, vende. Claro. A pessoa vai, mete na caixinha. Eu vou ao supermercado, muitas vezes vou comprar os meus legumes, comprar a fruta, vou ao talho, e depois vou observar os carrinhos das pessoas. Eu sou dessas. Eu acho que é por eu dar tanto valor à nutrição, à alimentação, que eu dou para mim na caixa. Bem, e não tem como, começa a ver os carrinhos das pessoas. Bem, e Bárbara, é tão fácil nós vermos que as pessoas às vezes não têm a melhor saúde, não têm a melhor condição física. E a condição física, quer queiramos, quer não, vai refletir a saúde. Não venham dizer que uma pessoa com 120 kg está saudável, porque não está. E depois associamos ao carrinho de supermercado, em que nós só vemos processados, só vemos as caixinhas da fritura, vemos as batatas fritas, vemos os sacos de açúcar, as farinhas, o chocolate, os doces, as gomas, e eu penso, ok, está justificado. Se calhar falta de conhecimento, se calhar não há interesse, se calhar é a tal ideia do é mais barato, mas não é. Não é bem assim. Há várias formas acessíveis de se comer saudável. E não são alimentos saciáveis, né? Você vai comer muito mais. Tal e qual. Exatamente. Até pelos picos de insulina que criam no nosso corpo, acaba por nos dar um desejo por mais e mais. Daqui a uma hora já temos fome outra vez e petiscamos e mais uma vez, lá está. É o petisco. Vou petiscar, vou comer mais e em vez de fazer uma refeição estruturada, equilibrada. Que vai te dar saciedade, você não precisa comer toda hora, o tempo inteiro. Isso faz a gente pensar na perspectiva do que a gente estava falando no começo, sobre a zona de conforto. Mas o que a gente tem que mudar, David? Por que a gente quer mudar? Se a gente quer mudar só por estética, as coisas não vão funcionar a longo prazo. A gente tem que mudar porque é saúde. Não, a estética é o reflexo. É o reflexo, é a consequência. Mas estão ligados. Estão ligados. Claro. Eu não conheço ninguém que faça isto já há algum tempo, não é? Começar a fazer numa semana, a gente sabe que os resultados não acontecem numa semana. É ótimo. Mas que
Exatamente, mas que faça isto já há algum tempo, que tenha cuidado da alimentação, que treine, que tome a suplementação correta, que fisicamente não esteja bem. Não Isso conheço. é o processo natural. E quem disser, não, eu faço, é porque alguma coisa não está certo. Alguma não coisa é? está errada. Ah, mas eu faço essa estratégia alimentar, mas o que eu mais escuto, eu como tão pouco, mas eu não emagreço. Eu falo assim, tá bom, qual que é o seu tão pouco? Vamos ver o seu tão pouco? Vamos ao detalhe. Ah, eu como aquelas bolachinhas sem recheio, acho que não sei o nome delas aqui, tipo Maria. Sim. Eu falo, gente, é a mesma coisa da processada. Ah, mas eu como só aquilo o dia inteiro, não como nada. Eu falo, então, é a densidade nutricional. É. Você está ingerindo, vai Farinha. ser estocado imediatamente. Com Você certeza. não vai correr uma maratona depois de comer isso? Olha qual, o próprio pico de insulina que é criado por esse tipo de alimentos. Não. Eu como tão pouco. Como um pãozinho com uma marmelada. É só um como pouco. Não como mais nada. Mas o que é que isso vai ter no nosso corpo? Rapidamente isso é dado o pico de insulina, é tomado como gordura, acabou. Mais valia se calhar trocar por... às vezes nem é preciso dificultar. Qualquer pessoa consegue, quando fizer um bife grelhado, fazer mais 2 ou 3 dias. Tem um pão integral e faz substituir. Em vez do fiambre de porco, tem ali uma opção saudável e acessível. E no outro dia tocaste aqui num assunto nas redes sociais a propósito disto também, que é da indústria farmacêutica. Troca os seus remédios. Exatamente. Queres-nos falar um bocadinho disso? Dás aqui algumas alternativas às pessoas de alguns medicamentos que foram... que tens outras alternativas a esses medicamentos. Queres falar um bocadinho disso? Claro, porque o que acontece? A gente sabe que a base são sempre fitoterápicos. Fitoterápicos, assim, é sempre os micronutrientes. Então, a gente tem um péssimo hábito, eu gosto de falar muito da enxaqueca, da dor de cabeça, no caso, e você já vai lá e pega a alternativa. Dipirona. No caso aí, eu coloquei foi dipirona, mas acho que foi. Que pra dor de cabeça, e aí, o que acontece? Sabes que eu sou um bocadinho leigo. Eu vou sabendo mais ou menos, mas eu sou um bocadinho leigo nos medicamentos. Ah, tá. Aham. É muito, muito raro. Só se for uma situação... Olha, a última vez que eu usei um medicamento para as dores, a última vez foi quando tirei os meus dentes do siso, porque tirei 2 de um lado e 3 semanas depois tirei 2 do outro. E o médico receitou-me um medicamento para as dores. O que é que se dá para as dores? Aqueles nomes assim banais, aquelas coisas banais. Pronto, receitou-me um medicamento para as dores. E o ibuprofeno é básico. Deve ter sido à volta disso. Uhum. E eu, sim, levei a receita, não fui comprar. Aquilo foi ali, eram pá, aí umas 5 da tarde. Chegou uma hora, aquilo passou uma anestesia, começou-me a dar umas dores. Porque foram logo 2 dentro do siso, é dente, não é brincadeira. Umas dores, eu disse, não, onde é que isso está? Tive que ir buscar e tive que fazer, fiz nesse dia, fiz no dia seguinte, mas depois também não toquei mais. Ou seja, eu é mesmo em último caso. Em último caso é que eu toco em alguma coisa de medicamentos. Eu também. E eu tenho uma receita que eu falo que é a base de desinflamação, depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que eu sugeri nesse sentido? É que a gente vai em alternativas saudáveis, né? Que não vai te dar... que não são drogas, não são químicos e que vão ter um efeito maravilhoso. São as raízes, né? São as plantas, são as essências. Eu gosto muito de usar em vários sentidos. São misturas, são combinações, né? Eu falo do cravo, eu falo da camomila, eu falo das plantas em gerais e explico direitinho qual que é o efeito de cada uma, pra não me estender por muito tempo. Mas são alimentos anti-inflamatórios e que vão gerar tirar, porque dor é inflamação, independente de onde. Alguma coisa está errada. Se está sentindo dor, seu corpo está sinalizando, ó, tem uma coisa errada. Em vez de a gente entrar com um processo químico, que vai ser tipo, eu vou resolver aqui, mas o que eu vou gerar depois? Eu acho que é muito imediatismo o remédio. Eu vou te dar uma solução, né? Que é uma solução natural e que vai ter um resultado maravilhoso e sem te deixar com sequela ou gerar outro problema. Eu falo que o remédio resolve um, mas acaba arrumando outra coisa. Então, é a base, são as plantas medicinais, são as raízes, são as folhas e são os alimentos anti-inflamatórios. E temos também outras excelentes opções, tais como curcuma, pimenta preta, Então, pimenta caiena. Temos realmente são poderosos anti-inflamatórios que até o próprio gengibre também ajuda em muitos desses processos que são fundamentais. Eu não sei se você já viu falar de uma... É uma médica, ela é muito famosa por trabalhar ela trabalha com pacientes com câncer e diabetes.
E a base de todos esses pacientes é uma receita de um chá anti-inflamatório. Uma fórmula feita por ela? É. E que é essa que tu aplicas também? Eu Querias aplico falar há por pouco? todos os meus pacientes. Todos. E assim, o resultado é maravilhoso. É maravilhoso. É a água, você põe água pra ferver. Espera aí, produção, registra aí um momento que é para depois tirarmos o teaser. Ok, bora. A água ferve, né? 1 litro de água, mais ou menos. Você pega uma colher de cúrcuma ou açafrão. Depois que ferveu, tá? Não pode ferver tudo junto. Uma colher de cúrcuma, uma colher de pimenta preta, certo? Você pode dar uma raladinha de gengibre, é tudo que você falou aí. Uma raladinha de gengibre e colocar folhas de manjericão. Se você, eu achei manjericão, fiz aqui quando eu tava de Covid. Foi assim, Covid, inflamação, eu falo que é chá mágico. Que é tudo, eu falo pros meus pacientes que é isso mesmo. E ajudou. Maravilhoso. É assim, em 3, 4 dias você já começa, meu ouvido tava todo mais congestionado, nariz, tudo melhor. Mas eu uso principalmente quando você tem um paciente muito obeso. E aí você quer trabalhar a desinflamação, então eu coloco de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite eu não coloco não, porque tem ação de alerta, né, o gengibre. E coloco o manjericão ou o hortelã e fecho, deixo 10 minutos pra eles entrarem em harmonia ali e depois tomar durante o dia. Ou seja, depois da água estar fervida, É. ferver sempre primeiro a água, depois juntar a pimenta preta, curcuma, manjericão e gengibre ralado. Natural, não é aquele que a gente compra processado, não. Natural. É aquele o gengibre mesmo. Ok. Junta tudo e Espera deixas... põe estampa, espera 10 minutinhos e vai tomando ao longo do dia. Ok. Eu falo que é o anti-inflamatório mais potente que a gente tem. Faz todo o sentido. E ela trabalha com esses chás, tem na refeição dos pacientes dela com câncer e com diabetes tipo 2, principalmente. Faz todo o sentido. Aliás, eu não conheço essa médica em concreto, mas estes alimentos são realmente alimentos que estão comprovados que têm um poderoso efeito anti-inflamatório. Por isso, juntá-los cria sinergias. Maravilhoso. Há uma forma também muito fácil de fazer, que às vezes o pessoal, mas isso tem chá, o sabor fica estranho e tudo mais. Por vezes cria-se um bocadinho esta resistência. Há uma outra forma muito fácil de fazer, que é, por exemplo, o nosso pequeno almoço. Vamos fazer uns ovos mexidos ao pequeno almoço. Ovos mexidos, atenção, não é? Malta, os ovos mexidos convém também termos atenção para não fazer ali uma banheira de azeite, não é? De preferência usar óleo de coco, um bocadinho de óleo de coco, os ovos mexidos, e pode pôr então o gengibre, a pimenta preta, a pimenta caiena, a curcuma, pode dar um toquezinho desses temperos e estão aí poderosos anti-inflamatórios que se potenciam uns aos outros. E é outra forma de se consumir logo de manhã, numa primeira refeição. O corpo vai estar mais receptivo à absorção dos nutrientes e os ovos são uma excelente forma de começar o dia. Excelente. E eu não sei se vocês têm aqui, vocês têm muito coentro aqui? Coentro, sim, também se encontra. Recentemente foi provado que é um dos alimentos, o único alimento capaz de tirar metal pesado. Porque além de a gente ter uma inflamação de alimentação, a gente tem uma inflamação terrestre, basicamente, que a gente está ingerindo poluição. E o coentro tem essa capacidade. Se você colocar ali um pouquinho na sua alimentação, numa saladinha, ele tem a capacidade de tirar esses metais pesados do nosso corpo. Tá vendo que é a alimentação que resolve tudo? Verdade. A base é uma base muito importante que hoje em dia podia evitar até bastante o consumo de bastantes medicamentos. Que é tal coisa, é mais fácil, vamos buscar a caixinha, tomamos um medicamento, resolve, mas a base, se não estiver lá, aquilo vai voltar. Eu como te falei, a bengala. Mas só que você precisa aprender a andar sem ela. Aliás, acho que tenho ideia que foi na Netflix que eu vi recentemente. Há documentários sobre isto, cada vez mais há documentários, se bem que ainda é um assunto que se fala, mas que também não se interessa fazer muito barulho, que é isto da indústria farmacêutica, que é eu ia dizer milhões, mas vamos para além disso, que é tudo o que está à volta desta indústria e o que isso implica depois nas outras indústrias, tal como alimentação e afins. São indústrias que acabam por controlar pela dimensão, pelo seu poder, pela dimensão, e porque muitas vezes é vista como a cura milagrosa, um medicamento que resolve, e tem um poder que se sobrepõe muitas vezes à indústria alimentar, que é uma indústria que devia ser estimulada e incentivada de forma diferente, não ao processado, mas sim a outro tipo de alimentos que mais naturais e que não há tanto interesse, que não há tantas margens de lucro. Perde rápido. Exatamente. Por isso mesmo é que não são tão promovidos também. E mais uma vez está a indústria farmacêutica para resolver. Eu acredito que isto, mais dia menos dia, vai começar a dar a volta.
vamos chegar a um ponto em que as pessoas começam a estar mais atentas a isso. Mas sabe o que está acontecendo, Davis? A gente tem mais acesso à informação e as pessoas estão ficando mais obesas. Tem alguma coisa errada nesse processo. É porque informação não é poder. Informação é potencial poder. Se nós não usarmos essa informação a nosso favor, não é? O que é que me interessa saber o ABC da nutrição, o ABC do treino, se eu depois sou preguiçoso e não saio do sofá? Tenho que dar primeiro aqui o clique, não é? E isso só depende de nós. É sair da zona de conforto. Tal e qual. Tocaste aqui também noutros assuntos sobre a proteína. Tu normalmente recomendas a proteína para os teus atletas, depende dos casos. Recomendo. Suplementação com proteína. Ali, na verdade, é porque o que a gente mais vê, qual proteína eu tenho que tomar proteína. Se você não consome essas quantidades de proteínas necessárias diariamente, você tem que tomar. Se você não tem, já é mais uma opção saudável, né? Para quem não tem opção, consegue se organizar. Mas não é uma regra, mas principalmente que as pessoas estão muito agitadas, não tem tempo de preparar as refeições, então eu coloco a opção da proteína. Na maioria das vezes, que eu trabalho mais com emagrecimento, é o concentrado, né? Que é pelo custo-benefício, pelo quantidade de hidrato e tudo mais. Então, sim, é uma opção e eu gosto bastante. Sim, sobretudo porque nós queremos quer não, é difícil buscar toda a necessidade de proteína diária através da alimentação. É sempre um reforço, há sempre ali uma refeição, ou às vezes um batido pós-treino, ou antes de deitar, que é reforçado com proteína e ajuda. Acho que bem enquadrado numa alimentação faz todo o sentido, ajuda a mantermos o nosso aporte de proteínas e não só. O metabolismo vai beneficiar com isso, porque a proteína ajuda a acelerar o metabolismo. Reparei também que tens dado dicas, nomeadamente até associar a alimentação à pele. Ou seja, eu estava falando sobre a inflamação. Acne, inflamação. Porque nós quer queiramos, quer não, isto acaba por ser também algo que está... Vou dar-te um exemplo. Eu, quando tinha ali os meus 16, 17 anos, tive uma fase da minha vida em que comecei a ficar com muito acne. E coincidiu com a fase em que eu comecei a fazer musculação e comecei a comer muito. E na altura com pouca informação. Era o que eu lia na net e não sei o quê. Uma das coisas que eu fazia, eu estava no colégio militar na altura, e eu lá não tinha acesso à comida toda que eu queria. Era a comida que era dada em regime militar. Então o que é que eu comecei a fazer muito? Uma coisa que sobrava com facilidade e que havia em mais abundância eram os pacotes de leite nos lanches. E foi aí que eu disse, bem, o pacote de leite tem proteína, o leite tem proteína, vou consumir mais leite. E quando eu comecei a consumir mais leite, comecei a desenvolver mais acne. Eu hoje em dia consigo criar essa associação, na altura nem estava a perceber muito bem o que estava a acontecer. E isto andei ali ainda uns meses a consumir mais leite, tentava beber mais leite porque tinha mais proteína, andava sempre com a barriga inchada e comecei a ficar com acne. E eu, na altura não percebia o que é que se passava, tinha ali os meus 17 anos, eu queria crescer, mas não queria... Na altura nem estava a associar bem, até pensei, será por ter começado a fazer musculação? Ok, fazer musculação ajuda a aumentar os níveis de testosterona, será que testosterona pode às vezes aumentar a oleosidade da pele? Terá a ver com isso? Não sei, fiquei assim um bocado na dúvida, até que fiz a experiência. E larguei o leite, comecei a levar a minha proteína, e troquei o leite por proteína. E o que é facto é que melhorou imenso do dia para a noite. Hoje eu sei que o leite é um dos alimentos mais inflamatórios que existem. E reparei que também abordas esse tema. Sim, porque quando igual eu te falei, a alimentação é tudo. A gente repara muito que as pessoas têm... eu tenho problema de acne. Tá na alimentação. A maioria das vezes é alimentação. Às vezes é uma alteração hormonal, mas a maioria dos casos é alimentação. Então a gente tem alimentos inflamatórios que a gente nem sabe que é tão inflamatório, que é no caso do leite. E pouco se fala da pasta de amendoim, que é um alimento que é muito consumido, que é um alimento saudável, né? Saudável. Se você tá dependendo do seu objetivo, né? Mas também com uma digestão... Esse é um assunto ainda um bocadinho dúbio, porque a malta quer a manteiga de amendoim, que é saudável, é o amendoim, se for biológico então ainda melhor, ok? Mas não é para todas as circunstâncias. Não é para todas as circunstâncias. E o que acontece? O processamento da pasta de amendoim, ela tem que ser muito certa, que pode ser inflamatório. Então, assim, se não for feito direitinho, não for uma empresa confiável, pode gerar outros problemas. Então a gente tem o amendoim, que é inflamatório, a gente tem o leite,
Voltando um pouquinho da pasta de amendoim. Aliás, um indicador, não te esqueças de vais dizer, um indicador bom que nós temos nesse aspecto é precisamente quando nós comemos e ficamos com a barriga inchada. Distensão Se eu tenho um alimento que eu como constantemente e fico com barriga dilatada, alguma coisa não está certo. O meu corpo está com dificuldade em processar aquilo. Exatamente. Digestão lenta normalmente não é um bom sinónimo, não é um bom indicador. E aí, os pacientes, pelo menos eu tenho intolerância à lactose, todos nós temos intolerância à lactose. Não é você. Nenhum ser humano foi capacitado para consumir leite na fase adulta. Nós somos mamíferos. Então, eu falo que a gente é mutante, porque a gente consome leite, né, na fase adulta. O que acontece? A nossa produção de lactase, né, é o que vai interferir. Então, a gente tem um bebê que produz muita lactase e temos um idoso que produz pouca lactase. E a gente tem fator genético. Então, tem pessoas que têm mais sensibilidade e outras pessoas que têm menos. Então, não vai depender somente do que você está ingerindo, mas do que você é. Eu tenho pessoas que, mas eu consumo leite, mas não me dá espinha. Mas por quê? Meu corpo consegue digerir. Eu tenho mais produção de lactase, então eu consigo digerir mais esse leite. Mas é um alimento inflamatório. É inflamatório. Na altura foi realmente a minha bengala, porque eu tinha acesso com facilidade no colégio. E que é normal, não havia muita informação. Estamos a falar de um regime militar onde, apesar de haver cuidados com a alimentação, eles não tinham problemas em dar um pacote de leite sempre fosse o lanche. Só que eu via o meu e via dos meus colegas que não gostavam. Porque eu queria era crescer, queria ganhar massa muscular. Eu pensei, leite tem proteína e sem dúvida. Foi e a qualidade desse leite? Pois, enfim, era o leite. A marca por si era uma marca conhecida, uma marca com reputação. A questão é o produto que ali está. É realmente, não é a resposta. Tanto que foi, eu digo, ainda bem que passei por essa experiência. Comecei a ver no meu corpo coisas que se calhar as pessoas ficam por beberem menos quantidade, às vezes nem se apercebem e só se vêm a perceber ao final dos anos. Dores nas articulações, retenção de líquidos. De remédio não resolve. Exatamente. E eu, naquela altura, fiz aquele incremento na minha alimentação e comecei logo a ver alguma coisa aqui não está certo. O que é que eu estou a fazer que me está a fazer isto? Retenção de líquidos, inchado, digestão, acne. E eu, não, alguma coisa não está certa aqui. E foi quando limpei isso, substituí tudo aquilo por água. Eu disse, não toco mais em leite. Água e levei a minha proteína, porque eu fazer um batido. E a diferença foi do dia para a noite. Foi enorme. É uma experiência que eu partilho muitas vezes. Não, mas eu bebo leite, não noto nada. Ok. Não notas nada, não notas diferença, não quer dizer que ele esteja a ser um bom alimento para ti. Às vezes podes beber um copinho, podes não notar por beberes aquele copo, mas o facto de fazer isto dia após dia durante 20, 30, 40, 50 anos, o teu corpo deixa de estar capacitado para assimilar este nutriente. Podes continuar a insistir. Não quer dizer que ele esteja a assimilar, não quer dizer que esteja a ser positivo para a tua flora intestinal, para os teus... Aliás, o leite cria uma mucosa no intestino que é um dos principais propulsores para o cancro, para tumores, porque dificulta depois a digestão dos alimentos que vêm a seguir. Ou seja, há um conjunto de coisas que nós às vezes não vemos, mas que não quer dizer que seja positivo em relação àquele alimento. Porque o consumo do leite é um consumo cultural, né? Então, está muito enraizado. Todo mundo, e às vezes romper com isso é muito difícil. Trabalhar porque, mas eu tomo... Meu pai... que eu mais escuto, né? Mas meu pai e minha mãe tomaram leite a vida inteira, mas não morreram. Eu falei, mas como é que a qualidade de vida desse pessoal? Ainda bem, porque ninguém também espera que ninguém beba um copo de leite e morra a seguir, né? Estamos a falar em saúde e longevidade. Você falou ali, eu achei interessante, sobre dia após dia, uma hora a conta chega. É o café adoçado. Mas eu coloco só uma colherzinha de açúcar, mas você coloca todo dia essa colherzinha de açúcar. E depois às vezes troca-se isso, é como os refrigerantes. Troca-se a Coca-Cola pela Coca-Cola zero. Nossa, toma normal, gente. Toma normal. Mais vale quando tomar normal. Normal, do que... Porque a quantidade de químicos que estão lá para dar a mensagem ao nosso cérebro que aquilo é doce, que aquilo é bom e que aquilo é feito com química. Se não tem o açúcar, é feito com química. Nenhuma das opções é saudável, nenhuma das opções é interessante, mas no desespero, eu preciso de uma Coca-Cola, já não bebo uma Coca-Cola há muito tempo, bebe uma Coca-Cola. Normal. Acabou. Deixa o resto. Né? Eu falo que é muito pior essa zero sem açúcar. Eu falo que os adoçantes mais confiáveis hoje, eu não sei... É o xilitol, né, que é de origem vegetal, mas ao mesmo tempo ele dá distensão abdominal e gases, que ele é um álcool. Então, se o seu corpo não for receptivo a ele, vai dar problema também. E a gente tem aí as opções, que é o stevia, né, mas ele tem aquele gostinho amargo.
O certo é não adoçar, né? Tem que Sim, mas há algumas opções um bocadinho mais saudáveis. sentir o sabor da comida, Sim, do jeito sim, que sim. ela é. O café, como ele é. Você não tá querendo tomar café, você não tá querendo comer um bolo de chocolate. Então, assim, é a sentir e ver a beleza dos sabores, né? Se permitir isso. As coisas não tem que ter muito açúcar ou muito sal para ser gostosa. É a adaptação do paladar. E de que forma é que procuras trazer isto para a tua filhota? Porque acaba por ser também aqui... ainda hoje eu tive uma das minhas atletas que dizia, uma das minhas motivações, ela evoluiu muito, uma das minhas motivações para seguir a minha dieta mais equilibrada hoje em dia, para eu e o meu marido, que treinam cá os dois, seguimos a dieta mais equilibrada, é o facto de termos lá o nosso filho, que acho que tem 1 ano e meio nesta altura, e para nós isto é uma... que nós queremos, ele quer ver o que é que nós comemos, quer comer o que nós comemos, quer experimentar, e para nós é uma motivação muito grande termos estes cuidados, criarmos esta habituação, porque sabemos que isto vai educá-lo pelo exemplo, pela forma como nós nos alimentamos, a ter uma alimentação mais saudável. E a verdade é esta, é que é em pequenos que nós criamos estes hábitos. Como é que fazes este processo? Então, comecei na gestação, né? Na gestação eu já comi muito bem, porque quando a gente fala de gravidez, a gente não precisa engordar 30 quilos, né? Eu engordei 9. Que foi, assim, relativamente bom, diante de uma perspectiva de pessoas que engordam 20, 30 quilos. Porque eu já tinha essa consciência alimentar. E quando a Maria nasceu, né? Aí a gente começou com a adaptação alimentar, começamos com frutas direitinho. E eu sempre deixava as comidas preparadas para facilitar no processo. Porque era muito mais cômodo eu pegar, que era mais rápido. Hoje, o que acontece? A maior dificuldade que eu tive dentro de casa foram com os avós. Hoje ela tem 3 anos, mas eu tinha comigo que antes dos 2 anos ela não teria contato nenhum com açúcar, porque até a formação do pâncreas está completa. Então a formação do pâncreas termina aos 2 anos de idade. Após isso, eu não vou criá-la numa bolha, né? Não vou falar pra ela, tipo, você não pode comer. Mas na minha casa não tem. Eu falo que na minha casa você não vai ter acesso a esse tipo de coisa. Se você for no aniversário e tiver, pode comer. Normal. Agora, no seu cotidiano isso não vai existir. Então, eu acho importante exatamente isso. Você criar um ambiente favorável para isso, em que você tem escolhas melhores. Eu e meu marido, a gente já come muito bem saudável, porque eu sou nutricionista. Então, foi muito mais fácil a gente compor esse universo para ela. Mas eu lembro de um episódio que a gente estava num restaurante, ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, e meu pai chegou com um pirulito e eu tinha saído pra pegar não sei o quê. Aí meu marido falou assim, a Bárbara vai te matar! E ele pegou o pirulito da mão da minha filha. Minha filha nunca tinha visto um pirulito na vida dela. E hoje, refrigerante, ela também... Eu tava com meu pai agora e ela falou assim, ai, Coca é tão gostoso. Ele falava assim, é horrível, minha mãe falou que mata. Eu sou meio assim, refrigerante eu acho que é um anti-alimento, não agrega nenhum, não tem sabor. Zero benefícios. Não Zero tem nenhum benefício. Eu, aos anos mesmo, que não toco no refrigerante. Acho que eu também dei até uns 10 que eu não tomo. Também ando sempre com garrafa de água atrás, Uhum. depois se ainda fosse beber refrigerantes, não sei o que é que acontecia. Mas aos anos não toco no refrigerante. E normalmente tenho também um dia da semana, eu digo um dia e às vezes a malta interpreta mal. Ainda outro dia disse, isso é um atleta que estou a acompanhar, olha, há um dia que podes ir com a tua namorada, vocês vão jantar, vão fazer uma refeição. Sério? Ele já perdeu 12 quilos, não está num processo, perdeu aqui 12 quilos em cerca de 6 semanas, ele também tinha ainda um bocado para perder, mas está no caminho. Isso, olha, vamos um dia da semana, vais jantar com o teu namorado, não sei o quê, pizza, vais comer uma pizza, pronto, e depois, não é. Houve um fim de semana que eu peço para mandarem sempre o peso no sábado de manhã para ter aqui um controle como é que correu o processo da semana, e normalmente a malta depois faz o jantar ou assim no sábado à noite ou no domingo. Não mandou nada. Então a balança variou. Não, pronto, eu em vez de fazer no sábado fiz ontem aquela refeição, mas pronto, foi uma refeição então, não é? O que é que... é assim, tu disseste como era um dia, eu ao almoço comi um hambúrguer e ao jantar apeteceu muito comer uma pizza. E eu assim, bom, se calhar fui eu que não fui claro, não é? Quando eu digo há um dia da semana, nós comemos uma refeição nesse dia da semana, não é o dia todo, senão vai o coraçãozinho com chocolate ao pequeno almoço, vai a pizza ao almoço, o hambúrguer ao jantar e a semana toda vai por água abaixo. Por isso, a ideia a nós aqui temos uma refeição, e isto tem que haver aqui disciplina nisto, que há uma refeição que eu vou matar saudades de uma comida que eu tenho saudades, desejos.
Seja o hambúrguer que te apetece, seja o rodízio, seja o que for. Mas essa refeição, e fechou. Isto para dizer que, mesmo nestas refeições, eu também tenho a liberdade, nesse dia, de fazer o que me apetece. Vou comer a refeição que me apetece. Mas, mesmo aí, não me puxa refrigerantes. Aliás, eu nem gosto de beber às refeições, porque sinto uma dilatação muito maior. Não gosto de beber às refeições. E no máximo, depois de uma refeição, se me apetecer, faço um chazinho, bebo um chá digestivo, bebendo aos poucos. Mas faz-me confusão porque nunca o fiz, ou pelo menos há anos que não o faço, quando era pequenino provavelmente faria. Mas que é estar a comer e a beber. É uma coisa que não, para mim não joga. Não joga. Para mim também não. Há muito tempo que não faço e isso. É cultural, você chega num lugar, o que você vai para beber? Eu falo nada. Você vai comer... E as pessoas chegam, não quero... Não quero mesmo nada. Tá ótimo, quero mesmo nada. Para comer. Exatamente, é aquela refeição. E eu acho interessante nisso, porque você falou de refeição. Eu falo com meus pacientes diferentes. Eu falo horas. Dependendo se for, geralmente com homem, eu falo assim, você tem 2 horas por semana pra comer o que você quiser. E com uma mulher eu falo, você tem 1 hora. Porque aí eu rompo pra eles, que é uma refeição só. Tem um paciente meu que adora beber cerveja. Ele fala que bebe no canudinho as 2 horas pra beber muito. Então eu tento, que às vezes, quando a gente fala de dieta, às vezes, pra trabalhar com pacientes que têm mesmo essa restrição, que têm dificuldade de mudança de hábito, que têm dificuldade com comida, a gente tem que usar outros mecanismos pra mostrar pra eles qual que é o caminho. Então, em vez de falar refeição, eu falo horas. Dependendo da pessoa. E eu não posso, em conversa, dizer, olha, tens um dia... Não é um dia, é uma refeição, no máximo 1 hora, um dia na semana. Tem que ser, porque senão... Não, mas por norma o pessoal percebe. E ele sabe, por isso é que ele não mandou o peso. Ele sabe. Mas nós às vezes corremos o risco também de... É importante sermos claros, porque isto é uma área em que por si só nós temos o anjinho e o diabinho, como se costuma dizer, não é? Ok, é por aqui. Mas é o desejo, o ser humano tem aquela vontade de ir atrás do que é o doce, do seu desejo, daquilo que é confortável. E muitas vezes temos depois a outra parte que é, ok, mas eu tenho que ser capaz de ver o que eu quero a médio e longo prazo. Porque eu, quando sou capaz de ultrapassar aquele desejo momentâneo para ir para aquilo que eu quero a médio e longo prazo, o retorno vai ser muito, muito maior. Com certeza. E todos os âmbitos. É aí que as coisas mudam. É quando nós começamos a perceber isso. Olha, fiz isto 1 semana e o meu corpo mudou. Fiz isto 2, fiz isto 3, fiz isto 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o corpo está cada vez melhor, estou cada vez mais saudável, com mais energia, com mais vitalidade, mais disposição. É aí que nós começamos a ser capazes de cada vez ser mais regrados. Porque vemos os benefícios. E vai interferir em todas as áreas da sua vida. Todas. Porque eu sou capaz, eu consigo. Você se desafia, completamente. A autoestima melhora, tudo melhora. Acho que uma coisa puxa a outra. O difícil é começar. Mas como que a gente começa? Entendendo qual que é o seu maior incentivador. É você. Você parar de procurar desculpas, eu falo que é procurar brecha no sistema. É o anjinho, o diabinho. Aí fala, mas hoje já é sexta, eu vou começar sexta? Não, vou começar segunda. Aí eu como o mundo, sábado e domingo. Sabes que esse das brechas no sistema é muito frequente. É no ser humano em geral. No outro dia tinha também uma das pessoas que acompanho que percebi que estava ali numa semana um bocado mais difícil. As coisas estavam evoluindo, mas estava uma semana um bocado mais difícil. Até que me manda um vídeo no Instagram do Paulo Musi, que é um médico brasileiro, também ele faz bodybuilding, não a nível competitivo, mas faz, é muito inteligente ele. E ele é super regrado com a alimentação dele. Super regrado. Mas acho que houve uma vez que foi a um podcast e que disse, não, eu também se tiver que um dia ir jantar com os meus filhos, eu não vou deixar de fazer uma refeição com os meus filhos diferente, irmos comer um dia uma pizza, ou irmos comer ou irmos comer um gelado, não vou deixar de o fazer, desde que seja na altura certa. E ele mandou-me este vídeo. Pronto, está tudo certo, está tudo bem aí, mas também tens a tua. Viste, o Musi também vai. Claro que o Musi também vai. O Musi é humano, não é? O Musi também tem a sua refeição livre. Mas eu a perceber que isto já era ele a tentar arranjar aqui justificação para... eu disse, aguenta-te.
A tua refeição é no sábado. Aguenta-te. Estamos na quarta-feira. Não. Mantém o foco. Mantém o foco. Pronto, porque a malta depois começa à procura, justificação nos outros, em nós, a brecha no sistema para a autorização para errar. Exatamente. E eu, se estás à espera da autorização para errar, não a vais ter. Aguenta-te. É até sábado. A culpa, né? É. Ele procura uma justificativa para essa ação. Ele também faz e tem aquele corpo. Foi como outra que eu ouvi no outro dia. Nós temos aqui um podcast em que falámos. Um casal muito inspirador que nós temos aqui, que ele tem 79 anos e ela tem 64. Treinam juntos há 4 anos connosco, desde que nós abrimos. E estão a evoluir, estão com uma evolução incrível. E um dos picos desse podcast, da audiência, foi quando nós falamos das Blue Zones. Hábitos, eles falaram dos hábitos de longevidade que eles têm, hábitos que consideram ser importantes, e eu já fiz bastante estudo direcionado para Blue Zones, as zonas azuis, zonas de maior longevidade do nosso globo, e falei disso. E hoje tive um atleta que me disse, sabes que isto tem tudo muito que se lhe diga. Então tu sabes que um dos povos, ele não sabia... acho que eu não sei... No Japão? Não, calma, já lá vamos. É assim, ele ou não viu o cheiro todo ou não percebeu. E eu disse, mas um dos povos que tem mais longevidade está em Itália. Itália, massa, pasta, por isso isto tem tudo comigo que se lhe diga, a comida tradicional deles é a massa e a pasta. Então, e vamos lá com calma. Tu sabes-me falar desse povo? Não, mas sei que a comida tradicional italiana é essa. Pronto, então vais estudar esse povo. Porque essa zona em concreto de Itália não é a tradição, a pizza e a massa. Também comem certamente, mas não é a tradição, não é por essa tradição, não é por aí. É pelos hábitos deles. E descrevi-lhe alguns desses hábitos, que inclusive também já falámos aqui nesse podcast. Acaba por ser hábitos que estão ligados ao estilo de vida da pessoa, estão ligados ao cultivo, ligados ao movimento, ao trabalho no terreno, no campo, o colher da terra, o facto de ter os próprios animais e de consumirem tudo aquilo que é feito por eles, tudo o mais biológico possível. Há aqui vários hábitos associados, não necessariamente o facto da pasta. E disse-lhe, já agora, e o Japão? Queres-me falar disso? Não, é... E ele, eu perguntei-lhe a ele, pois o Japão... Pronto, é que temos que perceber do que é que estamos a falar. É muito fácil nós procurarmos ali a brecha no sistema, mas vamos ao detalhe. As pessoas têm mania de ler só as manchetes e não entender. Eu falo que é muito hoje das fake news, é porque as pessoas leem as manchetes, mas não leem o artigo. Então, é sair disso, entender. Agora no Japão, então vou poder comer arroz. Né? Porque no Japão come só arroz. Mas aliás, o arroz japonês até é um arroz saudável, que eles metem muitos legumes no arroz. Agora, se nós vamos comer um balde de arroz, atenção, não é? Porque um balde de arroz é demasiado hidrato de carbono. Mas o arroz que é típico japonês é um arroz bastante saudável até. E é colhido lá, né? Não é processado. Não é processado. E eu falo que para os meus pacientes também que o arroz e o açúcar ele tem a mesma molécula. A diferença é que o açúcar tem a frutose. Se eu pegar a molécula do arroz e a molécula do açúcar branco, é a mesma molécula. Sim, mas entre os carboidratos, o arroz, a aveia, a batata, desde que seja em moderação, e a batata doce, desde que seja em moderação, aliás, nós temos que ter fontes de carboidratos. Claro. Agora, isso é tudo muito melhor do que irmos optar pela massa, que já tem glúten e um índice glicémico mais alto. Mas o açúcar Não estou a falar do açúcar. Pelo menos o açúcar puro. O açúcar, queremos algo doce, temos as frutas. Exatamente. Falamos disso há pouco. Exatamente. E houve aí outro ponto que tocaste que eu achei interessante, depois não referi, que é atletas. Isto acontece com atletas ou com pessoas ditas normais, não é? Querem apenas estar bem, que é, têm a mesma alimentação, têm a mesma hidratação, mas um consegue estar mais hidratado, um consegue estar mais nutrido do que outro. E isto muitas vezes está relacionado também com outro fator que nós não falamos aqui ainda. Já falámos do treino, já falámos da alimentação, mas o próprio descanso. O pessoal não tem noção do benefício e do aumento da performance que uma noite bem dormida, bem descansada, pode trazer. E a nível de hidratação, então, isto vai influenciar imenso. Muito. Eu falo que os maiores 4 benefícios para ter alimentação, prática de exercícios físicos, mas se você não tem um sono reparador de descanso completo, não vai resolver. Você vai continuar inflamado, você não vai dar o descanso necessário para o seu corpo. E, por fim, não produzir muito cortisol, né? Diminuir os níveis de estresse, fazer as coisas que você gosta. Eu falo que
que acontece? Estresse produz cortisol lá no seu fígado. O que vai acontecer? Gordura. Tá, Então, assim, são 4 elementos muito importantes. Mais retenção de líquidos. Mais inflamação. Agora, há aqui um tema que eu já percebi que não és a favor, que é TRT, terapia hormonal. Cada vez mais é utilizada. És a favor? Ok, então fui eu que não interpretei corretamente. Na verdade, o que acontece? Eu acho que as pessoas ainda acabam demonizando sem entender o que acontece. Se você tem eu tenho uma paciente, ela tem 42 anos e a gente faz terapia hormonal com ela. Mas é assim, lógico, diante de um contexto em que ela pratica exercício físico, que ela come super bem e assim, é para potencializar os efeitos dela, né? Mas quando a gente pega ela especificamente, quando a gente trabalhava com ela no Brasil, eu falo que é virar ela de cabeça para baixo. Porque a gente examinou ela de cima embaixo, para fazer a adaptação hormonal de acordo com a necessidade dela. Não foi uma pessoa que falou, toma isso aí, vai ser bom, vai acabar com a sua celulite. Não foi isso. Então a gente fez a adaptação hormonal dela. Hoje ela tem um percentual de gordura tipo de 22, e é muito baixo para uma mulher de 42 anos, magra e tudo mais. Ela joga beach tennis. Aqui tem beach tennis, né? Tênis. É, tipo de areia. Não sei se é a prática de areia. Tá muito em alta no Brasil. Não sei se aqui pelo menos não está muito em voga. Deve existir, mas não. E no Brasil tá tendo um problema do chip da beleza, que eles chamam isso, né? Que é a questão do hormônio. Mas... começa-se a falar muito disto, da terapia hormonal para a longevidade. Para a longevidade. E assim, eu sou a favor, sim. Okay. Assim, a terapia hormonal, em muitas situações, requer a utilização de esteroides anabolizantes. Claro. Sabemos disso. Eu já tinha visto aqui algumas publicações tuas um bocadinho contra isso, mas, portanto, refere-te a quem faz isto sem qualquer acompanhamento. Sem acompanhamento. Okay. Porque de forma errada, sem entender. A gente fez muito. Acho que foram 16 tubos de sangue pra gente trabalhar com nutricionista, endócrino, toda uma equipe inteira multidisciplinar para trabalhar com ela. Porque se você tem a ciência para te favorecer, vamos falar do caso do whey protein, que é um alimento processado, mas que ele é benéfico. Não é porque é processado. Então é saber diferenciar e saber trabalhar da forma correta. Ter profissionais adequados do seu lado. Não é porque, minha vizinha fez isso, eu vou fazer também. Sim, ou fui treinar no ginásio e o amigo do ginásio disse que era para fazer, não é? Exatamente. Isso também sou 100% de acordo. É a individualidade, não tem jeito. Não tem jeito, e eu sou a favor, sim. Só que lá no Brasil tá sendo um tema muito polêmico, porque tá generalizando. Então vai falar assim, então você vai tomar o chip da beleza, você vai ter gogó, você vai nascer pelos. Eu falei, gente, não é assim, não. Pelo contrário, ela vai ter mais disposição. Ela vai ter um físico, assim, maravilhoso. Ela vai ter... As funções dela vitais vão estar muito melhores. Então, assim, quem condena é porque não sabe. Não estudou direito. Então, quando eu jogo a manchete aí, é pra pessoa ler, de verdade. Eu não vou tomar uma quantidade de hormônio que eu falo que o pessoal da academia do ginásio falou. Eu vou procurar um médico, vou procurar alguém que sabe entender minha individualidade e vai aplicar a dose correta e assim os benefícios vão ser maravilhosos. Sim, e tem existido cada vez mais efeitos comprovados da terapia hormonal em pessoas que ganham anos de vida. Pessoas associado, lá está, ao treino, à nutrição, ao descanso, à suplementação correta. Quais são os suplementos que mais recomendas aos teus pacientes? Porque as consideras mais importantes? Eu gosto de suplemento. Eu gosto mais de alimentação, mas eu recomendo whey protein, glutamina, sempre. A maioria das vezes que a gente está num momento pandêmico, né? E eu acabo recomendando a glutamina. Em alguns casos, né? Mas quando a gente trabalha de construção muscular, a gente trabalha com a creatina às vezes. E assim, não me condene, mas eu gosto do BCA. BCA. Eu gosto do BCA porque às vezes eles não... Às vezes não... Eu percebo que pode até melhorar a performance durante o treino. Eu gosto de tomar um de líquido, que vai tomando durante o treino, eu gosto bastante. Mas não é em geral. Mas eu indico mais ou menos isso. E por que os BCAs ao invés dos aminoácidos? Eu acho ele mais acessível, mais fácil pro meu paciente do que os aminoácidos. Eu gosto, mas não gosto de BCA, né? Não se trata de não gostar, até porque eu consumo BCAs, mas consumo
porque estão inseridos dentro dos meus aminoácidos. Exatamente. Porque os aminoácidos já têm BCAAs. Sim. Isso, por norma, recomendo os aminoácidos, que é mais completo, também mais rápido absorvido do que a proteína em si, mas já incluem os BCAAs. Os BCAAs isolados, acho que não enriquece tanto como os aminoácidos. Não sou contra, atenção, mas acho que os aminoácidos são mais benéficos. Porque já têm lá os BCAAs, que são os essenciais, e os outros. Então, mas quando eu falo de aminoácidos com os meus pacientes, eu ainda vejo uma... mais uma restrição. Falo, o que é isso? O que eu estou tomando? Pelo nome. BCAAs é mais comum. Sim, mas na realidade... Não, claro. Entre nós sabemos que os aminoácidos e os BCAAs acaba por ser a mesma coisa, não é? Um mais específico, os BCAAs são 3 em concreto, os aminoácidos são esses 3 e estão outros. Pronto, está uma cadeia mais completa de aminoácidos. Sim, eu percebo, se calhar o nome pode chocar, mas a pessoa depois de perceber que o benefício... O meu público, por exemplo, na maioria das vezes é um público de emagrecimento. Na maioria das vezes. E quando trabalhar com suplementação com eles é muito delicado. Porque quando a gente fala, que às vezes é um público mais leigo, eles já acham que é bomba. Parece, tá mandando tomar bomba? Eu falo, não é bomba, não. É algo que vai melhorar a sua performance e vai te ajudar. O Whey Protein, então, tem... E eu acho que, se eu pudesse, eu recomendaria mais. Mas aí a gente tem que analisar o perfil, né, do paciente e entender, explicar para ele aos poucos, mostrar, mandar artigo, até para ele ter confiança no seu trabalho, saber o que você está desenvolvendo. E então, assim, trabalho com suplementação, principalmente de vitamina D, maioria, principalmente aqui. Vitamina D cada vez é mais procurada. E tá baixíssima. E sem vitamina D você não absorve micronutrientes. E até mesmo o cálcio. Às vezes tem pessoas com déficit de cálcio que melhora drasticamente só por começarem a consumir vitamina D. Sabe que a vitamina D não devia ser uma vitamina, sim um hormônio? Não, já é considerado, acho que, aliás, já vi vários médicos falarem que, não sei se isto oficialmente pela Organização Mundial de Saúde já é, mas já vi vários médicos falarem que a vitamina D é uma hormona. Porque assim, e no Brasil, que é um país tropical, o que a gente vê de pessoas com deficiência de vitamina D é absurdo. Porque não chega a estar só para nós assimilarmos a vitamina D necessária. É importante também sabermos como nos expor a essa vitamina D. Os horários, e depois não é só isso. Se nós formos besuntados de protetor e de cremes, não vamos absorver. Essa absorção é feita na nossa pele. E essa absorção tem que ser feita sem cremes, sem protetores. Sem produtor de estrogênio. Pelo menos numa certa parte do dia. Não quer dizer que depois, num determinado horário, não possamos hidratar e tudo mais, mas o ideal é que todo o momento de exposição solar seja sem cremes. Isso vai reduzir muito a absorção de vitamina D. Aliás, vai anular a absorção de vitamina D. E mesmo depois de sairmos do sol, devemos dar ali uma pausa de 2 horas e então aí depois hidratar bem o corpo, tomar um duche, hidratar bem o corpo e tudo mais. Eu falo com alguns pacientes para tomarem o sol uns 20 minutos, nas costas, sem nada. Mas eu moro em apartamento. Gente, a gente dá um jeito. Sim, passear à praia, vai à varanda. E a diferença que faz é incrível. Termogénicos, faz-te sentido ou não? Faz. Mas assim, sempre diante do contexto, né? Quando a gente fala eu não acredito em termogênicos milagrosos, certo? Mas eu acredito naqueles que vão potencializar e agregar no seu processo. Eu tô numa zona de conforto e eu já não tô vendo muito resultado, vamos entrar com termogênico. Vai ajudar. Trabalho a maioria das vezes com termogênicos naturais. Mas, falámos de alguns há bocado, anti-inflamatórios e também termogénicos. Termogênicos, né? Por exemplo, a gente tem elementos aceleradores no caso, cafeína, né? Aliás, se nós formos ver a composição termogénica, cafeína, chá verde, pimenta, tem vários extratos que aceleram o metabolismo, não é? Exatamente. No fundo, o termogénico tem aquilo compilado, mas pode ser construído um termogénico natural. Exatamente. Então, eu sempre vou para os mais naturais. Mas assim, sempre, eu vou tomar café, vou acelerar o metabolismo, mas eu continuo comendo mal. Sim. Um pouco não dá para fazer. Não resolve. Sim. Eu acho que todas essas estratégias a mais, que seja suplementação, com tudo mais, elas têm o seu valor e ela pode ser usada assim, igual a gente falou, da modulação hormonal. Ela tem sua importância, mas diante de um contexto isolado, ele não vai resolver nada. Tal e qual.
não vai resolver nada. Pelo contrário, vai criar outro problema. Então, assim, sou a favor, sim, da suplementação e da modulação hormonal quando é responsável. Bárbara, quais são as perguntas que mais frequentemente fazem nas redes sociais? As mais frequentes. Perguntou outra coisa. Receitas, como perder peso, o que é que perguntam mais? O que eles falam mais, eles pedem muito dosagem. Perguntam, e se eu comer isso? E se eu fizer isso? Até tava fazendo essa questão de substituições, mas o que eu percebo é que querem milagre. Eles querem, tipo assim, uma resposta assim, o que eu faço? Vão à procura do milagre. Qual que é o remedinho que eu vou tomar que eu vou emagrecer? Eu falei, não tem. Pode tentar. A gente pode tentar. Acho que a pessoa que fizer isso vai ficar milionária, porque as pessoas têm buscado um emagrecimento acima até de saúde. Isso que é o problema. Sim. E aí a gente tá desenvolvendo um monte de transtornos alimentares aí, que o problema não tá na comida, né? Tá na sua relação com ela. Então, tem que tomar cuidado. Mas geralmente eu escuto isso, tipo, o que eu faço pra emagrecer? Eu não consigo comer, eu já passei por milhões de profissionais. O que acontece? Sair do geral. Você trabalhar a individualidade, encontrar um profissional que te entenda, que sabe o seu contexto social também e econômico, né, que tudo isso envolve. E não pegar uma receita, eu falo aqui, receita, você pega no Google. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Tá lá a fórmula. O Dr. Google vai te dar tudo. Dá lá a fórmula. Vai te dar a fórmula, mas como que eu vou... Como é que vai reagir no meu corpo? Como vai ser isso? É você entender a particularidade do seu paciente. Muito bem. Alguma coisa que gostasses de partilhar para os teus seguidores? Algum agradecimento em especial que gostasses de fazer? Vamos para a gente sempre procurar as melhores escolhas por nós, né? Porque a gente quer pelo amor. Porque se tiver que começar pela dor, vai ser difícil e vai ser traumático. Então, faça as melhores escolhas de alimentação, se movimente, né? Sai da sua zona de conforto, sai do sedentarismo, descanse e tente se estressar o menos possível, fazendo coisas que você gosta, que seja passear, que seja jogar bola. Se permita não estressar. Juntar esses 4 elementos traz muito mais leveza para sua vida e qualidade de resposta, não só no campo da saúde, mas um fator vai agregar o outro. Sem dúvida, e acho que é uma excelente mensagem para concluirmos a nossa conversa de elite de hoje com Bárbara Ávila. Podem acompanhar a Bárbara através do Instagram, certo? Bárbara Ávila. E mais alguma rede social onde tu costumas partilhar? Por enquanto não. Instagram. Aquele subscrever, partilhar, like, muito like. E já sabem, dúvidas que tenham, deixem nos comentários que nós vamos responder, vamos acompanhar e vamos ajudar-vos. Contam connosco. Contamos convosco.